Muito bom dia, meus amados irmãos. É um prazer poder estar novamente falando com os meus irmãos. E nesta manhã, nesta live, onde podemos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu saúdo meus irmãos que nos assistem pelas redes sociais. Saúdo de forma especial aos nossos pastores, pastor Osmar, pastor Manuel e pastor Éder, mandando aí um forte abraço no coração de cada um deles. Nesta manhã nós vamos falar de um assunto extremamente atual, porque vivemos dias difíceis e nós precisamos entender a palavra de Deus, sendo ela uma arma poderosa para a nossa vida, uma arma que nós devemos utilizar para que nós possamos desenvolver a nossa vida diante da presença de Deus. Eu tenho ouvido e tenho visto várias pessoas se manifestando em seu estado de preocupação, em seu estado de não saber como serão as coisas no futuro. E a palavra de Deus, ela é uma arma poderosa para a nossa vida, quando nós a entendemos em sua finalidade. E chegou o momento, sim, de nós nos aproximarmos de Deus ainda mais na sua palavra. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema extremamente importante para a nossa vida, que é a consagração da nossa vida a Deus. Nós vamos buscar 4 entendimentos sobre esta consagração, para que nós possamos estar mais próximos de Deus. Não deveria ser assim, mas a tendência do ser humano é se aproximar mais de Deus em tempos difíceis. Nós devemos estar ao lado do Senhor em todo o tempo. Porém, às vezes a nossa humanidade, na grande maioria das vezes, nos leva a nos aproximarmos de Deus em tempos difíceis. Nós vamos buscar 4 entendimentos da palavra de Deus a respeito de consagração. E eu clamo ao Espírito Santo que você e eu, entendendo a palavra do Senhor, se não colocamos em prática até aqui esses ensinamentos na nossa vida, possamos colocá-los a partir do momento que nós o compreendamos diante da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Levítico, capítulo de número 20. Nós leremos os versículos 7 e 8. Livro de Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor, que os santifico. Abaixe a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Senhor, nesta manhã nós, mais uma vez, olhando para a Tua Palavra e para a nossa própria vida, nós clamamos o discernimento e a sabedoria do Senhor, para que nós, olhando para ela, que é a fonte de vida da nossa vida, nós possamos aprender e possamos, acima de tudo, praticar aquilo que o Senhor tem para nós. Toca, Senhor, através do Teu Espírito Santo, o coração de todos os meus irmãos e irmãs que assistem essa live. Espírito Santo, visita cada coração, abre o entendimento, fortalece o entendimento e o coração e faz-nos, Senhor, verdadeiramente seguidores daquilo que o Senhor é através da Tua Palavra. Nós agradecemos antecipadamente o que o Senhor tem feito e ainda fará pela nossa vida. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.
Meu querido, a nossa entrega, a entrega da nossa vida a Jesus Cristo é, sem dúvida nenhuma, a decisão mais importante da nossa vida. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. A Bíblia diz também que as coisas velhas já passaram e eis que tudo na nossa vida se fez novo. Essa decisão de entregarmos a nossa vida a Cristo, nos tornando uma nova criatura, ela traz para nós uma nova vida e, consequentemente, uma vida eterna, desde que nós perseveremos nesse caminho de nova vida até o fim. Como diz o texto do livro de Hebreus, capítulo 3, verso de número 14, e conforme as palavras do próprio Jesus, ditas por ele e relatadas em Mateus, capítulo 24, verso de número 13. A presença de Cristo como nosso Salvador e a consequente vinda instantânea do Espírito Santo para a nossa vida, quando nós entregamos a vida a Cristo, faz nascer em nós um novo caminho. Um caminho de intimidade e um caminho que deve nos levar ao crescimento e ao desenvolvimento da nossa vida enquanto estivermos aqui com o nosso Deus. Muitas pessoas não entendem assim. Muitas pessoas não compreendem que se faz necessário esse desenvolvimento de relacionamento com Deus. Muitas pessoas entendem que esse relacionamento ele é apenas praticado dentro de uma igreja, o que também está totalmente errado. O nosso relacionamento com Cristo ele não se firma dentro de uma igreja. O nosso relacionamento com Cristo ele se firma e se fundamenta em todos os momentos da nossa vida. A esse relacionamento e a essa busca de relacionamento séria com Deus, nós podemos chamar de consagração. A consagração nada mais é do que nós direcionarmos a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração, as nossas atitudes para o centro da vontade de Deus. O que eu e você precisamos entender é que quando isso acontece de uma forma rotineira, quando os momentos difíceis advierem sobre a nossa vida, nós estaremos fortalecidos no Senhor para podermos vencer esses momentos ou transpô-los segundo a vontade do Senhor. Muitas pessoas não entendem assim. Muitas pessoas não conseguem compreender o valor da consagração da sua vida a Deus. Muitas pessoas entendem que consagrar a vida a Deus é ir até uma igreja. O ir até uma igreja faz sim parte desse processo de consagração. Porque na igreja, como corpo, nós prestamos culto ao Senhor, que é o cabeça desse corpo, e somos, como corpo, mais fortes e mais unidos. Porém, a verdadeira consagração, ela se faz de forma diária e sistêmica dentro da nossa vida. Nós vamos buscar 4 entendimentos à luz da palavra de Deus a respeito desse processo de consagração e que faz parte da nossa vida, ou deveria fazer parte da nossa vida, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor. O primeiro deles, nós encontramos no livro de Atos, capítulo 2, versos de número 38 e 39. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, no livro de Atos, capítulo 2, versículos 38 e 39. Preste muita atenção na palavra que o apóstolo Pedro fala nesse versículo relatado
por Lucas, o escritor do livro de Atos. Atos, capítulo 2, versos 38 e 39. A palavra do Senhor diz: Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e assim receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que estão longe e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Esse texto é um texto extremamente usado nas nossas igrejas, principalmente quando nós queremos ensinar a respeito do momento em que o Espírito Santo desce e se faz presente entre nós. Ele é muito usado também para exemplificar, na interpretação de cada uma das linhas teológicas que temos, a manifestação do Espírito Santo e, para muitos, dos dons do Espírito Santo. Porém, esse relato que lemos aqui, ele faz parte de um momento onde, depois que a manifestação do Espírito Santo ocorreu, e algumas pessoas que estavam ali presentes naquele local começaram a relatar que aquelas pessoas que haviam recebido o Espírito Santo estavam cheias de mosto, ou seja, estavam embriagadas, o apóstolo Pedro, ele toma a palavra e prega e diz que aquilo que estava acontecendo, aquela manifestação sobrenatural da vinda do Espírito Santo de Deus sobre as pessoas, que era importante, também acontecia para a manifestação do arrependimento das pessoas. E que aquela promessa era para aqueles que estavam ali, para aqueles que estavam longe dali, e para todos aqueles que crescem nessa presença individual e importante do Espírito Santo. Vale a pena dizer para você que uma verdadeira consagração a Deus, ela somente acontece quando existe um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados para com Deus. Nós não podemos e não conseguiríamos de forma legítima nos aproximarmos de Deus em consagração se nós, em primeiro lugar, não colocássemos, não confrontássemos e não vencêssemos, não pela nossa força, mas pela força do Espírito Santo de Deus em nós, os nossos próprios pecados. Uma das grandes dificuldades da consagração da nossa vida a Deus é exatamente isso. O fato de nós encararmos os nossos pecados, colocarmos e depositarmos esses pecados na cruz de Cristo, e entregando para Ele, abandonando o pecado, consagrarmos a nossa vida ao nosso Salvador. É preciso então que nós compreendamos que um verdadeiro processo de consagração, de proximidade verdadeira para com Deus, passa, em primeiro lugar, por um verdadeiro arrependimento. Segundo entendimento, a consagração de nossa vida nos leva a entender que devemos aguardar a decisão de Deus. Porém, Deus estará olhando todas as nossas atitudes. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 2. 2 Samuel, capítulo 2. Nós leremos um texto interessantíssimo da palavra do Senhor, num ato de consagração de uma mãe com relação à vida do seu filho. 2 Samuel, capítulo de número 2, nós leremos entre os versículos de 1 a 4. 2 Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 4. A palavra do Senhor diz: Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor. No Senhor, que é a minha força, ele se exalta. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância.
pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos de todos os homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Esse texto, meus irmãos, ele relata a oração de Ana, quando Ana consagra o seu filho Samuel para profeta. É preciso que nós entendamos que o Senhor, Ele ouve a nossa oração quando nós entregamos os propósitos da nossa vida para Deus. Ana, ao consagrar Samuel, ela fez com que o seu filho, profeta, iniciasse um processo de monarquia sobre o reino de Israel. Foi Samuel que consagrou Saul. E foi Samuel que, de forma posterior, consagrou ao rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Vale ressaltar que nossa consagração pessoal nos leva para mais próximo de Deus, como levou a vida, o coração e o ministério de Samuel através do clamor da sua mãe Ana. Deus ouviu em seus propósitos o clamor de louvor da sua serva e honrou-a através da vida do seu filho Samuel, tornando-o profeta. É preciso que nós entendamos também que nossa consagração pessoal abre portas fechadas diante de Deus. Isso acontece no mundo espiritual, isso também acontece no mundo natural. Precisamos entender que consagrar a nossa vida a Deus não significa ouvir de Deus o que nós queremos ouvir, mas significa dizer para Deus que a nossa vida pertence a Ele e Ele estará vendo as nossas atitudes e, consequentemente, abrindo as portas fechadas para a nossa vida. Terceiro entendimento. Nossa consagração pessoal nos leva a entender a verdadeira importância em termos um lar consagrado ao Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Josué, capítulo de número 24, verso de número 15. Um versículo conhecidíssimo da palavra de Deus. E eu gostaria de, nesta manhã, lê-lo novamente com você. Terceiro entendimento, portanto, da palavra do Senhor sobre consagração. Nossa consagração pessoal nos leva a entender a verdadeira importância em termos um lar consagrado ao Senhor. Josué, capítulo 24, verso de número 15. Veja o que a palavra do Senhor nos fala através do servo Josué. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nossos lares pertencem ao Deus da nossa vida. Nossa família pertence ao Deus que fez os céus, a terra e todo o universo. Existe apenas um comando na vida de nossas famílias: o comando do Deus Yahvé, o Deus da provisão e o Deus da resposta. Deixe-me te dizer que a palavra do Senhor, ela foi escrita para ser declarada. Existe poder profético na palavra do Senhor.
Eu sei que nós vivemos em tempos onde os lares estão sendo terrivelmente assediados por aquilo que o mundo oferece. Os critérios de Deus, eles estão sendo desafiados, não apenas nos dias de hoje, mas já há algum bom tempo. Tudo isso faz parte de um grande processo de engano para tirar o centro da vontade de Deus das nossas casas. Porém, a palavra do Senhor existe para encorajar a nossa vida e para nos capacitar profeticamente na sua autoridade por aquilo que ela é. É preciso que nós entendamos o contexto no qual Josué escreveu isso. E a grande verdade é que toda uma geração já havia, na verdade não uma, mas 2 gerações já haviam sucumbido. E apenas Josué e Calebe estavam vivos, e apenas os 2 vivos haviam vivido grande parte do processo da preparação de Deus com relação ao povo de Israel, desde quando Israel havia sido liberto das mãos de Faraó. A nova geração em que Josué estava vivia um misto de esquecimento de Deus e das próprias expectativas quanto ao seu futuro, como também a idolatria e a apostasia de outros deuses no meio do povo. Josué teve a coragem e o discernimento em Deus de dizer que era necessário se fazer uma escolha. Ou seja, de servir aos deuses pagãos ou de servir verdadeiramente ao Deus de Israel. Nós estamos num tempo onde a nossa consagração exige que nós façamos uma escolha. Nós precisamos escolher o Deus Yahvé, porque cremos nele, porque ele é Salvador da nossa vida, mas também ele quer ser, se ainda não é, Senhor do nosso lar. Precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus, e isso vem do nosso próprio posicionamento, para entendermos a realidade dessa autoridade, para que o Senhor verdadeiramente impere dentro da nossa casa. Quem é o verdadeiro dono da nossa casa? Quem estabelece através de nossas vidas as regras do nosso lar? Em consagração, nosso lar agrada a Deus? Quais palavras e que tipo de palavras imperam nos relacionamentos dentro da nossa casa? Nossos filhos, eles já foram consagrados ao Senhor? Se sim, nós estamos renovando em oração e atitude essa consagração que um dia fizemos a Deus pelos nossos filhos? Quando a nossa vida se aproxima mais de Deus, nós não podemos também deixar de dizer e de entender que a nossa responsabilidade como cristãos aumenta. Eu sei que nós estamos num tempo onde nós necessitamos muitas vezes de ouvir palavras motivacionais para a nossa vida. Mas isso não está totalmente correto. Como cristãos, quando nós nos consagramos ao Senhor, nós também abrimos para a nossa vida um caminho sem volta de amadurecimento, para que a nossa vida se conscientize a quem ela pertence e como devemos viver para demonstrar a quem pertencemos. Eu e você precisamos entender que o caminho que estamos seguindo, ou o momento que estamos vivendo, exige de nós essa consagração, porque é através dessa consagração
que nós somos fortalecidos no Senhor. É através dessa consagração que a nossa vida vai entendendo os caminhos do Senhor e os propósitos do Senhor, que são soberanos aos nossos propósitos, e que Ele impera e reina sobre todas as coisas. Quarto entendimento sobre uma verdadeira consagração. Quando nos consagramos ao Senhor, nós estabelecemos um pacto de vida com Ele. Eu vou repetir para você. Quando nos consagramos ao Senhor, nós estabelecemos um pacto de vida com Ele. O rei Salomão escreve o seguinte em Provérbios, capítulo 16, verso de número 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Veja o que esse mesmo rei Salomão escreve em Provérbios, capítulo 20, verso de número 25. É uma armadilha consagrar algo de forma precipitada e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Eu vou reler. É uma armadilha consagrar algo de forma precipitada e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Veja, meu irmão e minha irmã, portanto, que o Senhor nosso Deus, Ele dá para nós o caminho do sucesso. Não do nosso sucesso, não da nossa visão de sucesso, mas do sucesso que vem da presença dEle em nós, em tudo aquilo que fazemos na nossa vida. Ele diz, consagre ao Senhor, ou seja, consagre a mim tudo o que você faz, e os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Porém, ele também diz, é uma armadilha consagrar de forma precipitada e só pensar nas consequências do que se fez depois que se fez. O que a palavra de Deus quer dizer para mim e para você aqui? Consagração é atitude de decisão e definição. O Senhor, o nosso Deus, Ele não nos obriga a essa consagração, mas Ele nos ensina que é através dessa consagração de vida que nós alcançamos intimidade com Ele. Ele também nos diz que quando nós consagramos algo a Ele, ou seja, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa igreja, a nossa história, a nossa mente, o nosso coração, nós também estamos dizendo para Ele que Ele é dono daquilo que estamos consagrando, porque entregamos para Ele. Mas Ele também diz que quando nós entregamos, nós também assumimos diante dele uma grande responsabilidade. Porque se o fizermos e não cumprirmos o que fizemos, aquilo que fizemos pode se tornar uma armadilha. Porque é preciso que nós pensemos com o coração totalmente definido que a nossa vida precisa verdadeiramente ser consagrada ao Senhor. Muitas pessoas têm passado por esse tempo que nós estamos vivendo de lockdown, de pandemia, de perdas, de mortes.
Existem momentos em que as pessoas se defrontam com tristeza, com desespero. As pessoas querem ouvir do Senhor uma resposta. As pessoas buscam essa resposta. Muitas pessoas não têm conseguido buscar alegria, não têm conseguido buscar a resposta que elas esperam do Senhor. Deixe-me te dizer que a Bíblia fala de forma muito clara que nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Essa é a nossa fé. Se Ele permitiu, é porque Ele tem o controle do que está acontecendo. E existe um processo de Deus em todas as coisas. E somente uma vida consagrada a Deus, verdadeiramente, consegue entender esses propósitos. A consagração, ela nos leva para perto de Deus no seu íntimo. O íntimo de Deus não está apenas nos dons do Espírito Santo, que nós cremos. Não está apenas nos frutos do Espírito Santo, que são as manifestações visíveis de que Deus habita em nós. O íntimo de Deus é mais do que isso. O íntimo de Deus é o acalentar da mão de Deus no meio da tempestade. É o sorriso da vitória de Deus no meio da provação. É a força do Deus, dono do universo, imperando sobre a nossa vida, independente da situação. Esse íntimo só consegue a pessoa, o filho, que verdadeiramente entende a importância de estar próximo de Deus. Estar próximo de Deus significa abrir mão do pecado para não pecar mais. Significa pagar o preço de estar em comunhão com o Senhor, não apenas na oração e na leitura da palavra, que são fundamentais e importantes para a nossa vida, mas na abertura de vida dos nossos critérios para os critérios de Deus.